E com isso, né, no nosso tópico 2.4, nós temos aí sobre abordagem de defesa. Então a gente já se preveniu, já está sendo conscientizado quanto a isso, né? E nós temos que agora prevenir. Como é que nós vamos prevenir quanto a isso? Já estou tendo o conhecimento necessário. Como é que eu vou detectar? Também já está sendo passado para você como detectar, como pesquisar e manualmente, colocar o mouse em cima, tá? E essas respostas e recuperação se caso acontecer algo mais grave, tá? Então essas abordagens de defesa, pessoal, em cibersegurança, em segurança da informação, são muito utilizadas e organizadas, né, em 4 fases distintas, tá? Conhecida como as 4 R's, tá ok? Prevenção, detecção, resposta e recuperação. Cada uma dessas fases, pessoal, desempenha um papel crucial nessa construção de postura robusta, aonde a gente vai ter, em se tratando de segurança, a cibersegurança, a cibernética, né, a segurança da informação. Então, nessa fase de prevenção, pessoal, a gente tem que evitar que esses ataques cibernéticos ocorram. Então, se a gente está prevenindo, a gente tem que estar ali com alguns mecanismos para nos ajudar, tá ok? Então, a gente vai implementar o quê? Medidas proativas para a gente mitigar esses riscos, tá ok? Como eu sempre falo para vocês, segurança da informação, segurança cibernética nunca é 100% seguro, mas a gente tem que tomar algumas medidas para poder prevenir esse tipo de ataque. Então, utilização de firewalls. Então, uma empresa, com certeza, é uma empresa que está ali grande porte, ou médio, pequeno porte, ela tem que ter um firewall para fazer essa filtragem do tráfego dos pacotes. Né? Os pacotes que chegam e que saem, ele tem que ter essa política configurada na empresa, já para evitar muita coisa indesejada entrando ali, né, na rede local da empresa, tá ok? Então, no módulo 3, nós vamos ver algo sobre firewall, tá? A gente tem que sim configurar alguns firewalls, né, para poder evitar alguns tipos de pacote, informação, para com que não chegue até a gente ali, tá? A internet é um mundo muito grande, né, onde passa muita coisa, não tem dono a internet, mas a minha empresa, né, as minhas informações, os meus mecanismos, eu tenho que ter cuidado quanto a isso. Então vamos prevenir, vamos colocar um firewall, vamos definir o que vai ser enviado, o que vai ser recebido. Isso é muito importante para a gente já prevenir nesses utilização da abordagem dos 4 R's, tá? Implementação de controle de acesso rigoroso. Então a gente chega num local, dependendo do local que nós vamos acessar ali, uma sala cofre, por exemplo, um data center, ou uma sala, né, que tem informações confidenciais, vamos ter cadastramento via biometria, cartão, leitura de íris, né, para poder a pessoa que acessar ali dentro, realmente a pessoa que tem ali, que pode acessar aquelas informações, é aquela pessoa que pode estar ali dentro daquele local, tá ok? Então isso já vai ajudar muito também, porque pessoas que não têm esse tipo de acesso já não vão entrar naquele local, tá ok? Só se ela burlar, conseguir pegar, mas enfim, já tem um mecanismo para prevenir também, tá ok? Utilização de software antivírus e anti-malware, né? O próprio Windows hoje, né, o sistema operacional muito utilizado pelos usuários, já tem um antivírus, inclusive um antivírus muito bom, tá? A Microsoft tinha sempre muito problema com isso, né? A gente tinha aí as versões XP, Windows 7, tinha que estar comprando AVG, Avast, um monte de antivírus que muitas vezes até pesava o seu computador, porque o próprio antivírus da máquina não era suficiente. Hoje, né, a gente pode colocar um pouco o pé no freio e falar que o Microsoft Defender, ele é um antivírus muito bom hoje. Ele já previne de muito tipo de vírus, tá? Inclusive tem até proteção núcleo, né, do kernel do computador. Não quer dizer que está 100%, mas já ajuda muito, né, a você estar prevenindo alguns tipos de ataques, por exemplo, utilizando pendrive infectado, né, recebendo algum e-mail ali que você clica e ele vai identificar na hora que tem um arquivo que já tem uma assinatura conhecida, então já ajuda muito. Tá? Você pode também comprar também antivírus pagos, né? Quanto mais segurança, né, melhor para a sua empresa, tá ok? Aplicações de políticas, tá? De segurança, de senhas e autenticação multifatorial. Hoje, pessoal, a gente tem senhas fortes, né? Nós precisamos utilizar senhas fortes e as empresas hoje, um site, por exemplo, já exige com que você crie uma senha forte. Os próprios sistemas operacionais, o Linux, por exemplo, quando você está criando ali um usuário, super usuário do computador, ele já exige que você coloque letra maiúscula, minúscula, números e caracteres especiais, como arroba, o hífenzinho, o underline, para poder já dificultar ali aquela senha ficar mais segura. Mas hoje a gente já está numa era onde a autenticação multifatorial está praticamente cancelando senhas.
Vou dar um exemplo do OneDrive, por exemplo. Hoje em dia nós temos aí a opção de não utilizar mais senha ao acessar o site. A gente coloca lá o e-mail, quando a gente vai enviar, ele envia uma notificação para o seu aplicativo, nós vamos ver isso mais para frente, tá? E esse aplicativo vai fazer um reconhecimento que seja facial pelo iPhone, né, pelo Android, e ele vai liberar o acesso ali que você realmente de fato é quem está acessando. Então, essa autenticação de multifatorial, ela é muito importante, recebendo um código para verificar que é você, ou mandando no e-mail, né? Você está tentando acessar aí, mostra o local, você vai lá e confia. Isso é muito importante já para evitar com que a pessoa pegue o seu e-mail, coloque lá recuperar a senha e consegue acessar o seu e-mail trocando a sua senha ali. Então isso é muito importante para evitar mais um tipo de ataque aí, tendo essa prevenção. Se a gente pode habilitar, por que nós não habilitamos? O WhatsApp também tem essa opção, né, de 2 fatores. Habilite. Se você habilitar, já vai estar evitando com que uma pessoa clone, né, o seu telefone, né, faça uma ligação na caixa de entrada ali para poder receber o seu código e conseguir burlar de alguma forma. Mas se já foi protegido, já tiraram essa falha, mas com certeza vão surgir outras falhas. Ele sempre arranja um jeito de estar burlando essa segurança aí dos aplicativos. Então coloque a segurança de 2 fatores, né? Coloque senhas fortes, utilize políticas de segurança forte para poder evitar também e se prevenir quanto a esse tipo de ataque, tá ok? E sempre eu falo, né? Atualizações regulares de sistemas e software para corrigir vulnerabilidades. Então aquele negócio de usar sistema craqueado, hoje a gente tem sites, né, que vendem de forma legítima a versão do Windows profissional num valor até mais acessível. Então evitar de utilizar sistemas operacionais piratas para com que a gente não tenha já essa barreira aqui. Se o sistema já é pirata, com certeza já deve ter alguma DLL, algum arquivo malicioso ali dentro, que ao executar o sistema operacional, ele já por trás está sendo executado, você nem está percebendo o que está acontecendo. Então evitem de utilizar softwares pirata, tá ok? Se for utilizar, utilize numa máquina virtual, você virtualiza a máquina ali e utiliza, para não ter problema, né, com que a sua máquina principal seja afetada. Então a gente tem muitos meios que a gente ainda vai ver ao longo dos módulos, tá? Que a gente pode evitar para não cair aí nesses ataques aí, principalmente, né, da engenharia social, arquivos que não era para ter sido aberto. Então é muito importante a gente ter esse cuidado, ok? Agora nós temos a parte dos 4 R's, tá, pessoal? A gente tem a detecção. Então ela concentra, né, na identificação rápida de atividades suspeitas ou que estão violando a segurança da informação, tá? Então a detecção ela serve para quando bater alguma coisa errada, tá chegando alguma coisa errada, vai ser alertado ali, e uma das medidas principais que nós podemos usar quanto a isso é implementações de sistema de detecção de intrusão, ou o famoso IDS, e a prevenção, que é IPS. Então são mecanismos que a gente implanta ali na nossa arquitetura, né? E quando a gente recebe, por exemplo, né, eu sempre dou esse exemplo, quando a gente recebe um ataque DDoS na nossa empresa, que vai derrubar um dos pilares, que é a disponibilidade, esse meu sistema de detecção de intruso, IDS, e o IPS, ele vai monitorar e já vai alertar o administrador de segurança de redes para você tomar suas medidas necessárias e cabíveis para com que o seu servidor não venha a cair. Tá ok? Então, se de repente está recebendo um ataque DDoS, você já tem ali em backup um servidor que já sobe automaticamente ali por outro lado, né? E enquanto você está lidando com aquele problema que está acontecendo ali, tá ok? Monitoramento contínuo. Eu falo contínuo porque nós temos que ter, né, monitores numa empresa, por exemplo, espalhado ali, né, uma sala, né, de núcleo de monitoramento só para poder ficar monitorando os logs que estão acontecendo ali constantemente na nossa empresa. Se nós somos uma empresa que oferece serviço para fora, o nosso IP já está exposto, né, pessoas estão consumindo nossos serviços ali. Então vamos estar sempre verificando os logs para saber o que está acontecendo dentro da nossa infraestrutura. Isso dando um exemplo na parte de empresa corporativa, tá ok? Uso de ferramentas de análise, pessoal, de comportamento para identificar essas atividades anômalas. Então a gente cria muitas das vezes um sistema, cria lá, coloca um IDS, um IPS, temos um banco de dados onde as informações são armazenadas e nós já criamos certas atividades que são esquisitas quanto àquilo, não pode acontecer daquele jeito. Então a gente já deixa já programado para que quando acontecer aquela atividade suspeita ou anômala, né, ela possa trazer
para o administrador de redes e de sistema de informação ali o que ele vai fazer perante quando começar a receber esse comportamento indesejado, tá ok? Então, com isso, está tudo incluído dentro das políticas de segurança da empresa, onde a empresa vai gastar um tempo, né, com estudos para poder implementar a melhor política ali de regras de segurança na sua empresa ali, tá ok? Implementação de soluções de detecção de malware, tá? Então, hoje nós temos muitos malwares, tá, na internet, onde principalmente o mais utilizado é aquele malware que entra na sua infraestrutura, na sua rede e acaba entrando em cada máquina e criptografando os dados. Ele pega todos os dados que a sua máquina está ali e criptografa. Quando você vai abrir certos arquivos, está tudo perdido, né? Aí pede resgate, né? E o indivíduo lá, o criminoso, ele vai pedir o resgate via Bitcoin, por exemplo, uma moeda que na transação bancária hoje não tem aí como você analisar de onde está indo, para onde está vindo. Então é assim que acontece. Então por que não, né, ter soluções que seja firewall de última geração, antivírus, que a gente consiga implementar e detectar esses malwares quando chegar até a gente. Então hoje as empresas que estão preocupadas com a segurança, eles têm mecanismos hoje que se protegem, né, contra esse tipo de malware em tempo real. Né? Então ele manda para um sandbox, nós temos uma caixa ali dentro do firewall de nova geração, vocês vão ver mais para frente, e ele dentro ele faz uma verificação mais detalhada para saber se existe algo suspeito, para poder deixar e permitir com que aquele malware ele saia e vai para quarentena, por exemplo, tá ok? Para ser investigado. Ou não, se realmente não tem nada ali, tá tudo assinado, bonitinho, não tem nenhum problema, aí ele manda, né, para um responsável verificar também, fazer uma verificação manual muitas das vezes, e ele acaba deixando ali aquele passar porque não tem ali vírus, tá ok? Essa parte, pessoal, de malware tem que ter muito cuidado. Aí um exemplo que eu dou para vocês, tá? O malware, pessoal, no modo kernel, que a gente tem o kernel, né, que comunica com o hardware ali, que é a parte física, né, a parte que eu sempre falo, a gente xinga, né, e o software, né, que é a parte lógica, né, a parte do hardware a gente chuta ela e a do software a gente xinga, né, é sempre falado isso. Então, pessoal, essa parte dessa comunicação, se um malware ele conseguir entrar no modo abaixo do sistema operacional, é impossível qualquer antivírus pegar esse malware ali, tá ok? Então também temos que atualizar sempre os drivers, né? Não instalar qualquer driver que não esteja confiável, né? Num site qualquer, você pegou o drive da placa de áudio, você vai lá e instala aquele driver. Se de fato aquele driver for malicioso, ele vai adentrar nesse modo kernel e você vai ter problemas com malwares que não tem como evitar e vai trazer prejuízos muito grandes quanto à sua infraestrutura ali, tá ok? Então esse assunto é mais aprofundado também, mas fiquem sabendo que existe esse tipo de malware, tá? É um pouco menos abordado, mas existe sim esse tipo de malware que ele entra no nível mais abaixo do que a superfície aqui, tá ok? E aí nós detectamos uma ameaça, nós temos essa fase de resposta, né, que envolve essa tomada de decisão imediata, e nós temos que conter, né, e neutralizar alguns incidentes. Algumas medidas principais a ser tomada: desenvolvimento de plano de resposta, as nossas PRIS. A gente tem que ter plano de resposta quanto a incidentes. Hoje existem incidentes mais utilizados no mundo aí. Vamos pegar os mais envolvidos, né, e vamos fazer planos de resposta quanto a eles. Então toda empresa responsável, ela se preocupa, né, quanto a esse tipo de plano de resposta a incidentes, os mais conhecidos, por exemplo, tá ok? E sempre está estudando, né, o que podem acontecer aí dentro desse mundo cibernético, tá? Isolamento de sistemas comprometidos para evitar propagação. Aconteceu um sistema ali, tenta conter aquele sistema. Hoje as empresas, pessoal, nos ambientes de desenvolvimento, utilizam muito plataformas hoje, por exemplo, na nuvem, né, como o nosso PaaS, PaaS, que é justamente o Docker, por exemplo. Então, aconteceu algum problema no container ali, ele está isolado. Eles excluem esse container e já traz outro. Então, existe muito conhecimento, né, em cima de desenvolvimento hoje, de empresas que a gente pode estar evitando, né? Se for contaminado aqui, a gente cancela ali essa máquina virtual e sobe outra. Então, as empresas estão utilizando muito hoje, né, essas plataformas de serviço, né, para ajudar quanto a esse isolamento para evitar a propagação, tá ok? Coleta de evidências digitais, né, para análise forense. Então aconteceu algo muito grave, né, não teve, ele foi algo inédito, pode acontecer, né, as famosas 0 days, né, falhas que não existia e aconteceu que descobriram,
trouxe um prejuízo, então coleta aquelas evidências, leva para um perito, né, para analisar o que aconteceu. Ele vai analisar tudo o que aconteceu ali dentro e vai gerar um relatório explicando como que foi que houve aquele problema e vai tentar trazer ali uma solução, assim como na medicina, por exemplo, né, onde tem um vírus, esse vírus ele acaba trazendo um monte de prejuízo e depois, né, com a tecnologia que nós temos hoje, ela consegue trazer uma vacina. Então a mesma coisa acontece na computação forense. A gente tem ali uma cadeia de custódia, a gente recebe os dados, coleta os dados e através disso, com mais profissionais ali capacitados, a gente consegue trazer alguma solução, muitas das vezes imediata, ou solução que demora um pouco mais para poder ter o conhecimento de os usuários, né, empresas estar utilizando hoje. Então é por isso que as empresas hoje, pessoal, elas pagam os profissionais hoje, né, para tentar invadir os seus sistemas, né, de forma oficial, né, de forma ali autêntica, né, para de fato achar alguma falha, declarar aquela falha, enviar essa falha para a empresa e eles corrigirem, né, com seus respectivos profissionais e tá corrigindo ali essa vulnerabilidade antes que venha um criminoso e faça primeiro. Então elas estão pagando para poder encontrar as falhas aí, tá ok? Notificação das partes interessadas, pessoal. Vamos colocar equipes internas, né? Autoridades regulatórias, quando necessário. Então é sempre bom a gente ter uma equipe, né? Um grupo de pessoas que estão ali constantemente fazendo o que o cracker está sempre tentando fazer. Por que não uma equipe, né, de profissionais sendo pago para estar fazendo isso antes, né, e reportando os incidentes do que as pessoas, né, de fora tentando ali invadir e conseguir invadir o seu sistema, trazer algum prejuízo, contaminar com algum malware. Então essa parte, depois que nós detectamos a ameaça, é muito importante a gente estar tentando neutralizar ela com essas medidas principais a ser tomadas, ok? E aí, pessoal, nessa parte de recuperação, aconteceu alguma coisa, né? Por exemplo, backup, né? Perdemos ali algumas coisas, informações, e-mail, por exemplo, arquivos. A gente tem que ter alguns mecanismos, né? Por exemplo, né, de como recuperar essas informações. Então, backup é sempre bem visto, né? Fazer sempre os backups, ou ter backups, se acontecer algum problema com uma parte, a gente tem uma outra que vai substituir e não vai ter algum problema ali, tá ok? Então, isso vai acabar minimizando o impacto e nós vamos aprendendo com a experiência, tá ok? As medidas principais a ser tomada, como eu falei, restauração de backups. Perdeu os dados ali, mas eu tenho algo que já estava armazenando, então recupero os dados. Implementação de melhorias nos controles de segurança para evitar essas recorrências. Poxa, se acontecer esse problema, eu tive que ir lá recorrer ao meu backup, o que foi que aconteceu para mim não tomar mais, acontecer isso de novo? Vamos tomar as nossas medidas cabíveis, tá ok? Avaliação pós-incidente. Para entender melhor como é que foi feita essas causas do acidente, perdi os arquivos, por que eu perdi, como eu perdi, né? E vamos melhorar o processo, né? Vamos chamar uma equipe, vamos melhorar esse processo para a gente não acontecer de novo a mesma coisa. Eu sempre digo, né, que a gente errar é humano, né? Mas continuar no erro é burrice. Então, aconteceu o erro aqui, aconteceu o problema grave aqui, mas vamos pagar, vamos correr atrás do prejuízo e nós não vamos cometer os mesmos erros, tá ok? Então isso é muito importante, até mesmo para um bom funcionamento da empresa, tá? Atualizações das políticas. Muitas das vezes as políticas estão antigas. A política foi feita há 5 anos atrás. Será que há 5 anos atrás não mudou muita coisa? Com certeza. Então, vamos pegar essa política que está antiga e vamos renová-la através, né, dos incidentes atuais. Nós estamos em 2024 agora, nesse vídeo, nesse momento. Vamos pegar as informações agora que estão acontecendo e vamos atualizar nossas políticas. Com certeza vai ter muita coisa que mudou e muitas vezes essa política está ali em vão, né? As coisas estão acontecendo ali na empresa e você nem está sabendo porque a sua política de procedimento já está defasada, tá ok? E aqui uma pequena parte, né, sobre a LGPD, que é essa Lei Geral de Proteção de Dados, e ela ajuda a gente exatamente a nos proteger, né, quanto aos nossos dados pessoais hoje, tá? Então é um assunto muito importante, né?